tem um que eu acho que é o mais belo hino do cantor cristão, que é o hino de número 96, né, que nós cantamos aqui, se nos cega o sol ardente, né? Esse hino eu acho ele de uma mensagem maravilhosa, né, não obstante tenha outros hinos também, e louvores muito bonitos. Então eu fiquei muito feliz, e eu já avisei lá em casa, uma vez, irmãos, o seguinte: quando eu morrer, eu creio que muitos aqui estarão, alguns não, né, Júlio, não sei, né, mas eu creio que alguns aqui estarão no meu velório. Então, eu já avisei lá em casa o seguinte: ninguém precisa se preocupar em me fazer elogio, mas eu faço questão de duas coisas no meu velório. Primeiro, podem dizer, sem medo de errar: aqui está alguém que foi feliz. Eu sou feliz, porque Cristo me alcançou, e Ele é o motivo da minha felicidade. Então, podem dizer isso tranquilamente. E outra coisa é cantar o hino 96. Júlio, se por algum milagre você estiver por aqui, ministro de música já sabe, né? E anota aí, tá bom? Não sendo o caso, né, eu creio que muitos aqui, né, a Tatá, o pessoal do louvor aí, pode se incumbir dessa tarefa, tá bom, irmãos? Porque a morte é interessante, né, irmãos? Há um poeta que diz o seguinte: quando eu morrer, dirão de mim até qualidades que não tenho, porque isto é da morte engenho. E realmente é uma verdade, né? Às vezes a gente vai em velório, é elogio para todo lado, elogio, coisa que o cara nunca mereceu, nem teve. Alguns são merecidos, mas às vezes se inventam uns elogios lá que são incabidos, mas isso é da morte engenho, né? O cara morreu, não resta mais a não ser elogiar. Então, não se preocupem com relação a mim neste quesito, tá certo, irmãos? Mas vamos, queridos irmãos, ao que interessa, né? A continuidade do culto ao nosso Senhor com a meditação na palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para que nós nos ponhamos em pé, em reverência à santa leitura, né? Santa palavra do Senhor, que será lida para as nossas vidas. Os irmãos vão abrir aí as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 61. Esse belíssimo texto da palavra do Senhor, Isaías 61, de 1 a 3. Vou ler estes versículos, os irmãos estarão aí acompanhando nas suas Bíblias, né, esse texto que serve de base para a nossa meditação nesta noite. Isaías 61, de 1 a 3. E nos diz o seguinte, a palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os contritos de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que até aqui aconteceu, pelos louvores entoados a ti, ó Deus, pelo engrandecimento do teu nome, e agora te pedimos, ó Deus, pela entrega da tua mensagem, ó Deus, que o Senhor mesmo, por meio do Espírito Santo, ó Deus, fale a tua congregação nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse livro de Isaías é um livro muito bonito, é um livro interessantíssimo. Isaías foi um profeta da parte de Deus, que dedicou sua vida ao Senhor, ali por volta de 700 anos antes de Cristo. Ele começou a trabalhar para o Senhor, convocado pelo Senhor, sendo profeta da parte de Deus no reino do sul, né, na tribo de Judá, porque o reino de Israel havia se dividido em dois, né, por causa do pecado de Roboão, filho do rei Salomão. Então,
ficou o reino do norte, né, seguindo ao rei Jeroboão, que foi coroado rei por ali 10 tribos, e ficou o reino do sul, né, cá embaixo, o reino em Judá, que era o campo de atuação do profeta Isaías. Isaías, ele foi profeta do Senhor por 53 anos ali em Judá. 53 anos pregando a palavra de Deus incansavelmente. E ele profetizou durante o reinado de 3 reis. 3 reis se sucederam ali, né, começaram a reinar, morreram, foram sendo substituídos, né, como Uzias, Acais e Ezequias, e o profeta Isaías ali, firme, pregando a palavra do Senhor, conclamando o povo a abandonar o pecado e a voltar às suas vidas para Deus. Alguns anos antes, o reino do norte havia sido invadido e havia sido dizimado pelo rei da Assíria. Entrou lá, invadiu aquilo tudo e tal, acabou com tudo, e deixou lá só uma meia dúzia lá e tal, e ficou agora o reino do sul. E Isaías e todo o povo de Judá via isso. Olha, o rei Assírio, ele já destruiu o reino do norte, né? Senaqueribe invadiu, destruiu aquilo, e agora está invadindo, né? Entrando na tribo de Judá, e nós estamos aqui, né? Todo o povo estava apavorado com aquela proximidade do rei Senaqueribe, invadindo ali o reino de Judá, como de fato chegou a fazê-lo. E foi interessante, irmãos, que Senaqueribe mandou, então, uma carta para o rei Ezequias. E o rei Senaqueribe dizia o seguinte: olha só, Ezequias, o negócio é o seguinte, vamos bater aqui um papo, vamos ser direto. Acabou, desiste, porque você não tem nenhuma chance contra o meu reino. Não adianta você falar que confia em Deus, nesse seu Deus aí, não adianta você conclamar o povo, a dizer que o povo ore a Deus, peça a Deus proteção, porque vocês não têm chance. Todos os países, todos os reinos aqui do entorno, eu já conquistei, e nenhum dos deuses deles os protegeu de mim, ninguém escapa da minha mão. E afrontou a Ezequias, e afrontou a Deus. E é interessante, irmãos, que os emissários do rei Senaqueribe, quando chegaram lá, e Ezequias mandou também os seus emissários, porque eles se encontravam no meio do caminho e discutiam ali algumas coisas. Então, os emissários, né, como eles estavam próximo da cidade, ali de Jerusalém, próximo ali dos entornos, e o povo ficava em cima das muralhas orando, os emissários de Ezequias pediram a eles: olha, vou pedir a vocês o seguinte, falem para nós em aramaico, e não em hebraico, para que o povo que está lá em cima, na muralha, ouvindo, não fique mais apavorado do que já estão, porque Senaqueribe tinha um exército de mais ou menos 200 mil homens, era uma coisa colossal. E aí, os emissários do rei Senaqueribe falaram: agora que nós vamos falar em hebraico mesmo, para que todo mundo fique apavorado e conheça quem somos nós. Eu sei, irmãos, que Isaías, então, diante da resposta dos seus emissários, daquele diálogo que foi mantido, eles voltaram a Ezequias, disseram, olha, eles falaram que não tem jeito. Ezequias então vai e ora a Deus, e pede a Deus e fala: Senhor, esses homens estão afrontando a Ti, estão afrontando o único e verdadeiro Deus, livra-nos das suas mãos. E irmãos, os dias se sucederam ali, e milagrosamente, numa daquelas noites, 185 mil homens do exército de Senaqueribe foram dizimados, milagrosamente por Deus. E os que restaram, quando levantaram de manhã e olharam aquilo, caíram fora. Senaqueribe também voltou envergonhado para a sua terra. E quando ele estava no templo, orando ao Deus ao Deus a quem ele servia, 2 dos seus filhos se voltaram contra ele e o mataram ali à espada. E um outro dos seus filhos, o terceiro filho, esses 2 fugiram, e um outro dos filhos assumiu então aquele reinado, e Judá foi libertado milagrosamente pela ação de Deus. Isaías registra toda essa história maravilhosa nos capítulos ali 36 e seguintes. E nós sabemos que Isaías, ele teve uma experiência notável com Deus,
quando ele foi chamado para o exercício de profeta. Ele teve uma visão magnífica, extraordinária da glória de Deus e se entregou a esta missão nobre de pregar ali para aquele povo, conclamando a aproximar-se de Deus, dedicando 53 anos de sua vida a esta missão, pregando arrependimento ao povo, pregando o abandono do pecado pelo povo, pregando o retorno para o convívio e para a comunhão com Deus. E conquanto Deus tenha livrado naquele primeiro momento a tribo de Judá, né, das mãos do rei assírio, né, em um segundo momento isso não aconteceu, justamente porque o povo não se arrependeu, o povo não voltou atrás e continuou caminhando distante de Deus. Então, em um segundo momento, o reino babilônio, agora sob o comando do rei Nabucodonosor, ali em 586, mais ou menos, antes de Cristo, invade a tribo de Judá e conquista aquilo tudo e leva cativo cerca de 12 mil pessoas, 12 mil príncipes, 12 mil líderes das tribos de Judá, e deixaram lá alguns na terra. É uma história, irmãos, realmente fantástica. Dentre esses 12 mil, nós temos Daniel, Misael, Azarias e Ananias, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram nesta leva de cativos, foram encaminhados então para o reino da Babilônia. Isaías, ele fez profecias notáveis, irmãos, todas rigorosamente cumpridas, como nem podia deixar de ser diferente. Ele predisse, por exemplo, que Ezequias seria curado milagrosamente de uma doença mortal que ele havia adquirido, e Ezequias de fato se recuperou, e depois dessa recuperação ainda viveu mais 15 anos. Isaías previu a destruição do império assírio, a destruição do império babilônio. Ele afirmou, irmão, 150 anos antes do rei Ciro nascer, Isaías escreveu o nome do rei Ciro e disse: este homem, Ciro, o rei persa, libertará o povo do cativeiro. 150 anos antes disso acontecer, Ciro nem sonhava em nascer, e Isaías registrou o nome dele nas páginas da Sagrada Escritura, e isso veio a se cumprir de uma maneira extraordinária, de uma maneira milagrosa. Mas, dentre todas as profecias, as quais Isaías deixou para nós, as que ele mais profetizou, as que ele mais fez, foram as profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, 700 anos antes deste fato acontecer. E ele profetizou isso de uma maneira magistral, é uma obra, irmãos, o livro de Isaías é uma obra colossal, cuja leitura, irmãos, nós devemos fazer, nós devemos realmente nos ater a ela, estudando. São textos magistrais, belíssimos, sobre a pessoa de Cristo, a necessidade de arrependimento e retorno à comunhão com Deus. E dentre os capítulos mais belos, mais festejados de Isaías, nós temos esse, o 61, que é um capítulo belíssimo, o 60, o 53, e esse texto lido, ele é cheio de significação para todos nós, é cheio de significação para quem deseja conhecer a Deus, conhecer a Cristo, e o seu poder e o seu amor. Nos versículos lidos, 61 a 3, nós vemos isso, vemos o profeta de Deus, falando em nome do Senhor, convidando aquele povo a uma libertação, porque o Evangelho, irmãos, é libertador, o Evangelho não oprime ninguém. Ninguém neste planeta é mais livre que um cristão, ninguém, porque o Evangelho nos liberta de todas as amarras, e isso é algo maravilhoso, irmãos. Então, vemos o profeta de Deus convidando o povo a uma libertação, vemos o profeta convidando o povo a uma tomada de decisão, para alcançar esta libertação, e vemos também o profeta de Deus, dizendo, esclarecendo, que tomada esta decisão, é possível recomeçar a vida com Deus. O povo, irmãos, era fraco de caráter, oscilava tremendamente entre a entrega às
atitudes pecaminosas e, de outro lado, muitas vezes, servindo a Deus. E ficava aí nessa, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, mas não se definia, não tomava realmente uma decisão. E o capítulo 59, versículo 1 e 2, ele nos mostra o estado pecaminoso deplorável em que o povo se encontrava, quando registra aqui o seguinte, o 59, 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, o pecado separava aquelas pessoas de Deus. Deus então envia o seu profeta com esse convite à libertação. A libertação de um modo geral não significava apenas a libertação das garras do império assírio, que estava ali já praticamente dominando toda aquela região. Mas era principalmente um convite à libertação espiritual. Isaías apregoava, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E as boas novas, queridos, é o que liberta. As boas novas é o que nos liberta, porque Cristo é as boas novas. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas, o Senhor me ungiu para pregar a libertação, o Senhor me ungiu para dizer que este dia é momento de arrependimento, o Senhor me ungiu para dizer que este dia é dia de cura e de salvação. E ele prossegue dizendo, algemas serão quebradas, cativos serão libertos, o luto cessará, e um hino de liberdade será entoado, desde que haja quebrantamento, porque ele deixa aqui claro, o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aqueles que se arrependem, aqueles que reconhecem que precisam de um encontro transformador com Deus. E para que isso aconteça, é preciso contrição, arrependimento, é preciso fé, é preciso entrega. A libertação, queridos, era uma libertação espiritual. A centralidade da mensagem do profeta Isaías, ela apontava muito mais para Deus do que para Senaqueribe, que estava às portas da tribo de Judá, querendo destruir tudo. Isaías alertava que a relação com Deus, se eu quero ter uma relação com Deus, se você quer ter uma relação com Deus, se você quer aproximar-se de Deus, como ele concitava o povo a fazê-lo, ele explicava que este encontro com Deus, ele passa pelo quebrantamento, ele passa pelo arrependimento. Só há libertação se nós nos arrependermos, se nós confessarmos que somos fracos e necessitamos da presença de Deus em nossas vidas. O povo precisava arrepender-se para ser liberto, notadamente ser liberto do pecado e retomar a sua vida e o seu caminho com Deus. E esta mensagem, queridos, que Isaías pregava há 2.800 anos atrás, ela continua ecoando hoje, falando a mim, falando a você, falando a cada um de nós, que para termos um encontro com Deus, para termos uma relação próxima com Deus, é necessário arrependimento, é necessário libertação do pecado, porque somos pecadores, porque nascemos pecadores, somos fracos, temos uma natureza caída, e é preciso, para transformar esta natureza pecaminosa que há em nós, é preciso que nos entreguemos a Deus, que nos entreguemos a Cristo e que confessemos a Ele que precisamos da sua graça sobre nossas vidas. Todos nós precisamos nos quebrantar diante de Deus, nos arrepender de nossas falhas, de nossos erros, para então nos aproximarmos de Deus, e o arrependimento é a tônica desse reencontro, ou desse encontro com Deus, para quem ainda não o teve. Não há, queridos, libertação do estado pecaminoso para nenhum de nós, se não houver contrição, se não houver quebrantamento diante de Deus.
o Deus a quem servimos e adoramos, o Deus dos exércitos. Irmãos, nós precisamos aprender a olhar para Deus, contemplando toda a sua glória, toda a sua santidade, porque muitas vezes passamos toda uma vida olhando para Deus como se Deus fosse um Deus qualquer. Mas Deus é santo, Deus é puro, Deus é glorioso, é cheio de majestade, e nós podemos nos encontrar com esse Deus se houver quebrantamento de nossa parte. Quando Adão, queridos, cometeu o pecado da desobediência e da afronta a Deus, como somos filhos de Abraão, como somos filhos de Adão, nós tivemos esta transferência do pecado que ele cometeu para nós. O pecado contaminou a todos nós, e por isso a palavra de Deus diz que todos pecaram, não há um que não tenha pecado. E é preciso, então, que cada um de nós avalie essa questão, porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos separou de Deus, e para que possamos nos reaproximar do Senhor, nós devemos reconhecer que temos essa natureza pecaminosa, precisamos nos arrepender dela, precisamos dizer isso a Deus, crendo que pelo sangue de Cristo e pela graça de Deus, nós podemos ter todo e qualquer pecado, não importa qual seja ele, perdoado, e assim nos aproximarmos de Deus. A palavra de Deus nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Assim, arrependidos pela fé e pela graça de Deus, nós podemos nos reaproximar dele e podemos encontrar a liberdade com que o Evangelho nos liberta. É isso que Isaías almejava para o povo com a sua pregação. O relacionamento com Deus, irmãos, passa pelo arrependimento, passa pelo quebrantamento. Então, nós podemos vir aqui todo domingo. Você pode estar durante toda a sua vida vindo aqui domingo, pode cantar, pode orar, pode dirigir louvor, pode bater palma para tudo que acontece, pode gritar aleluia, pode fazer tudo, mas se não houver quebrantamento, isso não passa de atitude vazia, sem qualquer significado. Então, é preciso quebrantamento. Você pode ser prototicamente o melhor dos cristãos, mas se você não for quebrantado por Deus, se você não se ajoelhar diante da majestade de Deus, de nada adianta. Agora, se houver arrependimento, haverá libertação, libertação total, libertação do pecado e das mazelas, porque culto sem contrição não vale de nada, não passa de uma emoção vazia e sem resultado. É por isso que Isaías diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. Queridos, isto é o Evangelho. Nós precisamos abandonar a ideia de que Deus olha para a prática, de que Deus olha para práticas culticas. Eu venho na igreja, eu canto, eu bato palma, eu faço isso, eu falo em língua, eu faço não sei o que e tal, eu estou resolvido então com Deus, mas não é assim. Deus não olha as práticas culticas, Deus olha o nosso coração, Deus olha o nosso íntimo, Deus sonda a nossa alma, Deus vê a nossa sinceridade. E se o culto prestado a Deus, se a vida cristã dedicada a Deus é insincera, Deus conhece, porque Deus nos sonda. Esta visão de que a forma do culto, a prática do culto, ela, mesmo que vazia, conduz a Deus, ela é diabólica, porque ela engana muitas pessoas. Eu vou lá na igreja, eu participo do culto, eu participo da missa, eu rezo lá 3 Ave Maria, ou eu subo a escada de joelho, eu não sei o quê, então estou bem com Deus. Tá coisa nenhuma, é mal para caramba. Porque Deus quer ver a nossa sinceridade diante dEle. O verdadeiro culto é o culto prestado a Deus com contrição. Deus olha o íntimo. O pastor de Hermas,
um cristão do século II antes de Cristo, ele afirmou o seguinte: há muita gente buscando Deus para ter com Ele uma experiência mística, quando deveriam buscá-lo para arrependimento e salvação. E é assim, irmãos, é exatamente assim, não é mesmo? A gente vê determinadas situações nos tempos atuais em que as pessoas querem um Deus que faz milagres instantâneos, é um Deus que é uma pílula que a pessoa toma e está tudo resolvido na vida dela. Eu quero um Deus, eu quero ver a manifestação de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus. E tem muita gente por aí dizendo, eu ouvi a voz de Deus, audível, falando, eu estou na igreja desde que nasci, nunca ouvi a voz de Deus falando comigo. Ouço sempre quando eu leio a Bíblia, quando eu participo de um culto aqui com sinceridade, quando eu oro a Deus, eu ouço Deus falando comigo, irmãos. Agora tem gente, não, eu tenho que ouvir a voz de Deus, eu tenho que ver uma manifestação extraordinária de Deus, para que eu possa então crer. Eu quero ver sinais e prodígios, porque então eu vou ter a minha experiência mística com Deus, e isso vai transformar a minha vida. As pessoas querem um Deus assim, mas não querem um Deus que as confronte, que diga para eles o seguinte: olha, você está errado, você está em pecado, você precisa abandonar o pecado, você precisa ser liberto, porque eu dou liberdade, e o que você está fazendo errado. Querem um Deus que faz de tudo, mas não querem um Deus que as confronte, e que diga para eles com amor: agora que você reconhece, está tudo bem, vai e não peques mais. Como tantas vezes vimos o Senhor Jesus falar para algumas pessoas. E a verdadeira liberdade, queridos, está em Cristo. Como João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade, que é Cristo, vos libertará. Jesus é essa boa nova maravilhosa, da qual Isaías falava 700 anos antes de o Senhor Jesus aqui vir. E liberdade só acontece se houver arrependimento e houver entrega. Caso contrário, isso não passa de um conceito vazio. O cristianismo, queridos irmãos, ele não é um monte de regras proibitivas. Eu tenho procurado, irmãos, atentar muito sobre essa questão. Muito sobre a questão. Evidentemente que a igreja tem regras, a igreja tem padrões bíblicos, mas a igreja não pode desbordar dos conceitos bíblicos, dos princípios bíblicos, da doutrina bíblica, para inventar coisas que acabam impedindo as pessoas de ter acesso a Cristo. Porque o Evangelho é libertador, o Evangelho não é opressor. O cristianismo, ele não é, não faça isso, não faça aquilo, olha, se você fizer isso, você está direto com o pé no inferno já. Uma vez eu fui sair, o motorista lá do trabalho, que leva a gente lá e para cá, quando tem que fazer, ele ia me levar para um local, para fazer uma audiência, e ia com a gente no carro uma outra pessoa, que ia participar também deste ato. E eu achei interessante, porque o motorista, ele era um irmãozinho nosso, em Cristo, muito fiel a Deus e tal, e no curso do caminho, nós íamos conversando, sobre o Evangelho e tal, e a pessoa que estava com a gente não era evangélica, não era cristã, e a gente estava conversando sobre umas questões lá de pecado, salvação e tal, e a uma altura do campeonato, aquela pessoa virou e falou assim: olha, eu estou ouvindo vocês aí conversando, e eu estou muito preocupado. Por quê? Não, porque semana passada eu fiz um negócio assim, 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 e eu acho que aquilo foi tão errado. Aí o irmãozinho virou para o lado: mas você fez isso? Já está na mão do diabo, já era. Aí eu, com muito jeito, irmãos, fui ali tentando ajeitar aquilo e tal, mas é assim, irmãos, nós não podemos ter essa visão, porque Jesus não rejeitou ninguém que foi a Ele. Jesus abraçava todo mundo. A mensagem de Cristo é libertadora e não opressiva. Nós somos livres, irmãos, em Cristo, pois seu sangue foi o que nos libertou do pecado, do final, da morte eterna, nos libertou de tudo. Jesus Cristo não brigava com ninguém, Jesus não dava bronca em ninguém.
Ele simplesmente não acusava ninguém, nem apontava o dedo. Quando aquela mulher foi levada a ele para ser apedrejada, Jesus foi lá falar para ela, mas olha, dá pedrada mesmo, porque ela fez. E não, Jesus Cristo abraçava, Jesus Cristo acolhia, Jesus Cristo orientava, Jesus Cristo exortava com amor: vai e não peques mais. Ou seja, caminhe comigo, mas acerte sua vida para que você seja verdadeiramente feliz. Essa era a mensagem do Senhor Jesus. Ele abraçava as pessoas, consolava. É por isso que um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele era um pastor luterano, ele afirmava o seguinte: Jesus convida cada um, venha a mim e morra. Aí tem muita gente que fala, puxa vida, mas eu quero ir para Jesus e viver, não é morrer. Mas para irmos a Jesus, irmão, nós temos que morrer. Nós temos que morrer. Nós temos que morrer para o mundo e renascer em Cristo. Não há como ir a Cristo sem antes morrer. Para renascer no Senhor Jesus. Para renascer libertos de tudo que nos prende, que nos agarra ao mundo, das coisas horríveis que nós vemos no mundo. E aí, de fato, feito isso, seremos felizes. Jesus nos convida a cada um de nós, né? Alcancemos nele a verdadeira liberdade, nos libertemos das amarras, nos libertemos do pecado, nos libertemos das nossas fraquezas, e podemos fazer isso, irmãos, confessadamente, falando a Deus, abertamente, falando a Ele. Ninguém precisa falar nada para mim. Quem diz, olha, confessa o teu pecado para fulano, para Beltrano, que ele vai te perdoar, não vai nessa não, porque não tem, isso não é bíblico. Confesse a Deus, fale com Deus, porque Deus perdoa, Deus ama, e quando fazemos isso, o Senhor Jesus vem, juntamente com Deus, e nos abraça, e nos convida a caminharmos com Ele. Teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. É preciso, queridos, que entendamos que o convite do Senhor é para cada um de nós, para nos libertar dessas questões. E quando compreendemos isso, é algo maravilhoso, irmão, sabe por quê? Porque nós podemos passar a dividir com Cristo as nossas lutas, os nossos sofrimentos, os nossos pesares, as nossas incertezas, as nossas alegrias e vitórias também. Não é mesmo? Então, este é o convite, esse convite é maravilhoso, sabe por quê? Porque é o próprio Senhor Jesus que nos convida, é Ele quem diz, vinde a mim e encontrareis descanso para as vossas almas. Irmãos, descansar é uma coisa muito boa, não é mesmo? Eu, sinceramente, eu não faço questão de trabalhar não, eu confesso, se eu puder ficar à toa, eu fico. Quero distância de trabalho, tem que trabalhar porque tem, né? Mas se eu puder evitar, é bom. Então, eu sempre chego em casa à tarde lá, é certo, se me ligar lá 3, 4 horas, não vou atender, porque eu estou cochilando lá no sofá. Ainda mais, a idade vai chegando, né? Bateu na frente da televisão, já era. Irmãos, e descansar é muito bom. E esse é o convite de Deus para nós, porque muitas vezes estamos espiritualmente sobrecarregados, estamos carregando um fardo pesado, estamos com o coração cheio de aflição, cheio de incerteza, e Jesus está nos chamando, Jesus está te chamando, venha a mim, querido, e me entregue esse fardo, descanse em mim. Se você vier a mim, você vai encontrar descanso para a sua alma, você vai encontrar conforto espiritual. E isso é algo maravilhoso. Sabem que um dos problemas em aceitar, e até depois de ter aceitado, manter esta aceitação, como Deus espera que façamos, é que as pessoas muitas vezes querem Cristo, mas não querem a cruz. Elas não querem falar como o apóstolo Paulo, eu estou crucificado com Cristo. As pessoas querem sim uma libertação, mas não querem pagar o preço que a cruz exige de cada um de nós.
É preciso que sejamos crucificados com Cristo na cruz, que morramos para o mundo e que reinaçamos em Cristo Jesus. Nem todos querem isso, e aí ficam transitando entre o que consideram o melhor dos dois mundos, como o povo da tribo de Judá fazia. Ora está com Deus, ora está longe de Deus, ora está servindo a Deus, ora está negando a Deus, ora está cultuando a Deus, ora está cultuando um bezerro de ouro, e assim transitavam entre os dois mundos, porque não havia realmente uma contrição, uma tomada de posição. As pessoas querem a Cristo, mas não querem a cruz. Moltmann, um teólogo alemão, ele fez uma afirmação muito interessante numa de suas obras, dizendo o seguinte: o problema é que nós tornamos o sabor amargo da cruz em algo palatável para nós mesmos. E assim ficamos transitando entre os dois mundos, porque eu fico em cima do muro. A hora que a coisa aperta, eu corro para Jesus. A hora que está tudo tranquilo, eu não estou nem aí para Jesus, para Deus, nem para nada. E toco minha vida de qualquer maneira. Mas apertou, corro de novo para Jesus. Aí eu corro para Deus, aí eu apelo. Irmãos, nós não podemos transformar o amargo sabor da cruz, onde Jesus padeceu horrores, em algo palatável para nós mesmos, fazendo do cristianismo, da mensagem, da boa nova de libertação, algo de acordo com as nossas conveniências pessoais. Assim, queridos, quando agimos assim, ao invés de a cruz e seu significado nos repreender, nos chamar a atenção, ela simplesmente passa despercebida, ela simplesmente torna-se um símbolo, onde Jesus continua pendurado, como a gente vê aí. Uma grande maioria esquece da cruz e não a quer, pois ela representa o custo de ser cristão, o preço a ser pago. O sofrimento de Jesus nela foi terrível. Então a pessoa pensa: não, eu não quero estar crucificado com Cristo, porque isso vai me trazer sofrimento. Mas foi o próprio Senhor Jesus quem disse: aquele que quiser vir a mim, tome a sua cruz. Então, me siga. Assim, irmãos, as pessoas caminham pela vida querendo um Jesus resolvedor de problemas, né? Outros querem um Jesus pop, né? Um Jesus que, olha aí, meu irmão, beleza, tudo certo, tudo bem. Outros querem um Jesus socialista, um Jesus revolucionário. Querem um Jesus segundo as suas conveniências. Querem até um Jesus que salva, mas não querem um Jesus que os exorta e diz: você precisa ser libertado das amarras que o prendem ao mundo, das amarras do pecado. E ele diz claramente isso para cada um de nós. Então, queridos, não podemos ter uma vida cristã sendo egoístas, mas devemos ser misericordiosos, como foi o Senhor Jesus. Não podemos levar uma vida sendo iracundos, guardando raiva, ódio, rancor no coração, porque no coração do cristão não pode haver lugar para isso, mas devemos ser, segundo a palavra de Deus, mansos de coração. Não devemos ser orgulhosos, mas humildes. Não devemos reter a mão, mas ajudar, como Cristo fez. Não podemos odiar ninguém, nem alguém que nos odeie, né? Eu não sei se alguém aqui está: puxa, fulano me odeia. Você deve amá-lo como Cristo amou, como Cristo demonstrou. É preciso que abandone-se os vícios. Isso tudo, irmãos, é morrer com Cristo. Isto tudo é morrer com Cristo, é estar crucificado com Cristo, é tomar a cruz. Por isso, as maravilhosas palavras de Deus por intermédio do profeta Isaías ainda estão falando aos nossos corações. Eu vim apregoar liberdade aos cativos. Eu vim apregoar liberdade a quem realmente estiver contrito diante de mim. Eu vim apregoar a cura àqueles que estão doentes. Eu vim apregoar a libertação do pecado. Essas palavras falam ao meu coração, mas elas falam também ao seu. O que essas palavras significam para você? O que significa para você quando você lê aqui em Isaías capítulo 1,
os versículos 1 a 3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, os contristos de coração, a proclamar libertação aos cativos. Querido, essa palavra fala a sua vida? Ela fala ao seu coração? Ela tem um significado para você? Mostrando a você escancaradamente que é preciso entregar a vida a Cristo e deixar-se se libertar pelo poder do Senhor Jesus? Queridos, essa palavra falam ao meu coração, e eu espero que elas falem ao seu coração. Caminhando, queridos, para o encerramento, Isaías traz aqui um convite também a uma tomada de decisão. Isaías enuncia: eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança, ou seja, da justiça do nosso Deus. Portanto, abandonem o pecado e voltem-se para Deus, e recebam de Deus a sua justiça. Esta não é somente uma mensagem de esperança para aquele momento que o povo vivia, uma mensagem de renovo para aquele momento que o povo vivia, mas é uma promessa do Senhor, que garante que todo aquele que decidir confiar em Deus e entregar a Ele a sua vida, crendo no sacrifício de Cristo, será totalmente restaurado a partir da tomada desta decisão. Decisão esta que o povo negou ao chamado do profeta Isaías. Mas essa decisão deve ser tomada o quanto antes. O quanto antes, irmãos. Porque o dia da vingança, ou o dia da justiça de Deus, virá quando menos esperamos. E todos nós passaremos por esse momento onde alcançaremos da parte do Senhor a sua justiça de maneira integral e de maneira correta, seja ela qual for. Você já entregou a sua vida a Cristo? Ótimo! Renove o seu compromisso de fidelidade a Ele, reencontre-se com Ele, santificando-se, santificando a sua vida, e viva uma vida digna do Evangelho. Senão, a hora de decidir é essa. Não há amanhã, não há semana que vem. A nossa relação com Deus deve ser decidida no momento em que ouvimos a palavra do Senhor. Por isso que Isaías apregoava: esse é o ano aceitável. Isso, querido, é Deus falando ao seu coração, caso você não tenha tomado uma decisão ao lado de Cristo. Esse é o ano aceitável, é o momento aceitável, é o dia aceitável, é o agora. Não é depois da manhã, ou amanhã, ou semana que vem. A questão do destino eterno, irmãos, da nossa alma, é uma questão que incomoda muitas pessoas. E aí sabe o que acontece? Muitos fazem assim: eu não quero nem saber desse assunto, deixa esse negócio para lá. Porque incomoda. Há muitas pessoas que não querem enfrentar a realidade do seu destino eterno no inferno. A verdade é essa. Então a pessoa: eu não quero saber não, eu vou ficar na minha aqui e depois vamos ver o que vai dar. Mas esse é o ano aceitável do Senhor. E essas pessoas que agem assim, chegam ao fim da vida, mergulhados na incerteza. E agora? Está lá morrendo, e agora o que vai ser? O que vai ser de mim? Onde é que eu vou parar? Mas quem se decide por Cristo, chega ao fim tranquilo e confiante, pois sabe que Cristo os receberá. E isso é algo maravilhoso, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Blaise Pascal, que foi um grande matemático do século XVI, que se tornou cristão, que se converteu ao cristianismo, por influência de uma irmã dele, quando ele estava morrendo, irmãos, a última frase que ele não falou sobre o teorema de Pitágoras, sobre geometria, que foi o campo que ele mais contribuiu no mundo da matemática, né, para toda a ciência. Sabe o que ele falou? Ele falou: eu sei que o Senhor jamais me abandonará. Foi a última frase pronunciada por ele. Um gênio da matemática, um dos sérios mais brilhantes que o mundo da matemática conheceu. Eu sei que o Senhor jamais me abandonará. Essa é a certeza de quem morre com Cristo. Nós tivemos recentemente Billy Graham, né, um dos maiores pregadores do Evangelho que o mundo conheceu. Quando ele estava morrendo com quase 100 anos, depois de viver uma vida inteira para Cristo, como Isaías viveu,
ele falou: eu estou retornando ao lar, eu estou indo para a casa do Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos, é partir com essa certeza e com essa tranquilidade. É interessante nós notarmos que a Bíblia diz o seguinte, que para tudo na terra há um tempo, e para todo propósito há tempo, nos diz lá Eclesiastes capítulo 3, então há um tempo também para você tomar uma decisão, e vai chegar um tempo que essa decisão não será mais possível, então é preciso que decidamos. Se você não tomou, querido, uma decisão, este é o dia aceitável do Senhor. Enquanto temos vida, temos que decidir, porque depois não há mais jeito. Porque decidiremos, enquanto estamos vivos, decidiremos pelo céu, com o Senhor Jesus, ou pelo inferno, com Satanás. E não há, irmãos, parece, a gente fala, puxa, mas é uma grosseria falar um negócio, não é grosseria nenhuma, é verdade e é bíblico, porque não tem meio termo, não tem uma terceira alternativa, não tem um caminhozinho para escapulir e depois dar um jeitinho, porque brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo, né? Mas não tem jeitinho na nossa relação com Deus. Ou nós nos decidimos por Cristo e com Ele estaremos, ou nós rejeitamos a Cristo e no inferno, quem o fizer estará. Parece agressivo, mas é verdade, porque não há reencarnação, não há purgatório. Irmãos, a Bíblia, em Hebreus 9, 27, nos diz o seguinte: porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É possível ter purgatório diante de uma passagem como essa, de clareza evidente? Não é possível. E essa história de purgatório não está na Bíblia. É possível reencarnação diante da clareza desse texto? Não é possível. Essas doutrinas, com todo respeito a quem as professa, elas são mentirosas, elas são diabólicas, porque enganam as pessoas. E muitas pessoas, na boa fé, têm morrido. Mas eu vou para o purgatório, depois vão fazer lá um monte de coisa por mim, depois eu saio de lá e estou arrumado. Ou eu vou reencarnar, vou melhorar, e aí vou estar com Deus. Não vai coisa nenhuma. Partiu daqui, sem confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o destino eterno é o inferno. Satanás e seus anjos. Então, é preciso escolher. Eu gosto muito, irmãos, de uma afirmação que não é bíblica, mas que tem todo um fundamento, porque é uma verdade. Dante Alighieri, na sua obra O Inferno de Dante, ele escreveu uma frase que eu acho sensacional, irmãos. Ele disse que estava sendo conduzido aos portões do inferno para ver o que acontecia lá dentro. E quando ele estava chegando, ele viu nos umbrais do portão do inferno uma frase que dizia o seguinte: abandonai toda a esperança, ó vós que aqui entrais. Isso é uma verdade, irmãos. Meu querido, passou por aquele portal, já era. Vai pagar o preço, vai receber a justiça de Deus, porque Deus é verdadeiro e Deus é justo. Então Deus fará justiça àquele que o aceitou, receberá o vinde de Jesus. Aquele que rejeitou, virá o afastai-vos de mim, porque Deus é justo, Deus não pode mentir, Deus não pode contrariar a si mesmo. Por isso, é preciso decidir, porque a vida não acaba com a morte, há uma vida nos esperando. O apóstolo Paulo nos diz que, quando este tabernáculo se desfizer, ou seja, quando esta matéria, quando este corpo, quando a carne e os ossos se desfizerem, eu tenho um edifício no céu preparado por Deus, porque, irmãos, o que importa em nós para Deus é que o temamos e que o aceitamos. Nós temos uma parte de nós que voltará para o Senhor, desde que haja libertação, haja arrependimento, haja confissão. Então, é preciso decidir. Você, eu, todos nós, né? Nós tomamos milhares de decisões durante a vida, milhões de decisões, talvez. A gente amanhece tomando decisão, passa o dia tomando decisão, dorme tomando decisão, mas muitas vezes não separamos um tempinho para decidirmos a respeito da nossa vida espiritual e do nosso destino eterno. Então Deus convida a cada um de nós a tomar essa decisão e a fazê-lo livremente,
porque Deus não força ninguém, Deus não invade ninguém. Deus dá liberdade pessoal para essa decisão. Então, irmãos, quando nós pregamos, quando o pastor prega, quando alguém prega e faz um apelo e dá a oportunidade para tomar a decisão, ninguém está fazendo forçação de barra, não. Está dando a oportunidade, porque ninguém vai agarrar ninguém pelo pescoço, você vai virar crente agora. Eu, às vezes, convido uns amigos para vir à igreja e falo, olha, você pode ir à igreja tranquilo, porque ninguém vai te agarrar pelo pescoço e fazer você virar crente, não. Lá na igreja não tem isso, não. Pode ter um convite, se você quiser aceitar, bem, se não quiser, vai se virar depois, vai dar seu jeito depois lá, não sei como. Mas é isso, é liberdade, Deus nos dá liberdade, liberdade total para tomarmos esta decisão. Mas é preciso que saibamos que ao final de tudo haverá justiça. E é por isso que o Senhor, que Isaías falou àquele povo, né, o Senhor me ungiu para pregar liberdade, para pregar as boas novas. E lá no final, ele diz, né, a proclamar a justiça, a vingança, a justiça do nosso Deus, porque Deus fará justiça aos seus. Lá em Mateus 25, 31, 41, o que é que nos diz o Senhor? Vinde benditos de meu Pai, e possuís por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas no final do texto ele fala, mas vós que não quiseram, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, queridos, é preciso que entendamos essa mensagem, que aceitemos esta mensagem, independente de nossa condição pessoal, independente de nossas questões pessoais. Houve um autor que ele falou algo muito interessante, ele disse o seguinte, Jesus nos ama como nós somos, e não como nós deveríamos ser. Até porque nenhum de nós é como deveria ser. Então, não importa como você deveria ser e não é, Jesus o ama. Jesus me ama, Jesus nos ama como somos. E por isso é maravilhoso. O Evangelho é maravilhoso por isso, porque Jesus nos aceita como somos. Não para continuarmos sendo como éramos, mas para uma transformação, porque aquele que encontra Cristo, ele é nova criatura, ele se faz nova criatura, porque o Evangelho é libertador. O Evangelho é libertador. E tendo conhecido essa liberdade, irmãos, como o profeta Isaías falou ao povo, há uma possibilidade de recomeço. Quando nós nos libertamos em Cristo, por intermédio de seu sangue derramado na cruz, por intermédio de seu amor, do seu perdão, o recomeço se apresenta, ele se realiza em nós, na mediação do Espírito Santo, e nós nascemos de novo, de fato, para uma nova vida, uma vida agora com Deus, porque só Cristo liberta, só Cristo transforma, com Cristo tudo se faz novo. É como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todo o passado fica para trás, nada mais importa, porque o amor de Cristo cobre todo o pecado, o amor de Cristo cobre toda a falha, o amor de Cristo é renovador, é restaurador, é libertador, e quando nos entregamos a este Cristo maravilhoso, que nos ama e que por nós morreu, tudo se transforma, e Ele nos convida, receba meu perdão, vai e não peques mais. Que frase maravilhosa, tão somente creia e entregue-se, mas não erre novamente, procure ter uma vida junto de Deus, verdadeiramente diante de Deus, para que você seja verdadeiramente feliz. Essa é a maravilhosa mensagem desses 3 versículos. E os versículos aqui no 3, ele diz o seguinte, e Deus me enviou a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esta é uma prova inquebrantável de que coisas maravilhosas acontecem na vida daquele que se entrega ao Senhor. Então, querido, você já tomou a sua decisão?
reafirme seus laços de fidelidade a Deus, porque há muitos crentes que vão perdendo foco na caminhada, e precisam de um reencontro com o Senhor. E há aqueles que nunca entregaram as suas vidas a Cristo e precisam fazê-lo. Se você ainda não decidiu, mas quer, sabe o que Jesus fala para você? Bem-vindo ao lar. Se você, meu irmão, minha irmã, perdeu o foco em algum momento e precisa olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero continuar na tua presença, sabe o que Jesus vai falar para você? Bem-vindo ao lar. Eu li um livro há pouco tempo e o autor, um pastor, estava dizendo o seguinte: ele recebeu um jovem, né, que foi procurá-lo pedindo ajuda, e aquele jovem estava com a vida destruída, com a vida destroçada, cheio de problemas, todo enrolado, metido com droga, com tudo quanto é coisa que não presta. E ele falou: eu preciso de ajuda para voltar. E aquele pastor, ele pertencia a uma denominação que tinha uma série de regras para que a pessoa voltasse ao convívio da igreja. E naquele momento ele foi tomado pelo ímpeto do Espírito Santo, e ele falou: querido, você quer voltar? Bem-vindo, você já está na casa do Pai, você já está na casa de Deus. E ajudou aquele jovem voltou à sua vida com Deus, mas durante essa caminhada, ele teve remorso, teve um arrependimento, e começou a se condenar: puxa vida, eu descumpri as regras da igreja, como que eu pude fazer isto? E aí ele fez uma oração maravilhosa a Jesus, ele falou: Senhor Jesus, se ter misericórdia de alguém que te procura é uma falha, me perdoe, mas eu aprendi esta falha contigo mesmo. Porque Jesus era assim, Jesus abraçava, Jesus não apontava dedo, Jesus não acusava, Jesus não tripudiava ninguém, Jesus abraçava e dizia: querido, você quer vir? Venha, bem-vindo ao lar, porque você já está aqui, você já está na minha presença, receba a minha graça, receba o meu perdão, receba o meu amor, receba a liberdade que só há em mim. Então, querido, eu quero, nesta hora, sem qualquer tipo de destemor, apelar a você, porque cabe a nós, aqueles que pregam, estender a você o convite do amor de Deus, mas cabe a cada um resolver a sua vida com Deus. Eu tenho, irmãos, como um princípio de pregação, o seguinte: fazer o apelo a quem quer que seja, a quem esteja presente, independentemente de resultado. Nós não estamos aqui atrás de resultados numéricos. Mas 10 vidas levantaram a mão, 20 vidas levantaram a mão, tantas pessoas. Se um levantar a mão e nenhum levantar a mão, é problema de cada um com Deus, mas cabe a nós estender a você o apelo da parte de Deus. Porque quando falamos, irmãos, falamos da parte de Deus, falamos com a autoridade vinda de Deus, para que você saiba que você está tendo a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, para que você saiba que você está tendo a oportunidade de recomeçar com Cristo, de onde talvez tenha parado. Mas é preciso que você decida. Eu não vou decidir por você, ninguém vai decidir por você, só você poderá tomar esta decisão e depois ajeitá-la com o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: você quer vir? Venha, receba o meu abraço, receba o meu perdão, receba o meu amor. Bem-vindo à casa do Pai. Então eu quero convidá-la que você ore nesse instante. Eu não vou nem pedir que você venha aqui à frente, mas quero convidar a você e dizer a você o seguinte: você nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer falar: Senhor Jesus, eu quero, mas eu quero contigo, eu quero estar contigo, eu quero a tua graça, eu quero o teu perdão, eu quero o teu amor, eu quero recomeçar de onde parei. Será que alguém aqui nesta noite que deseja fazer isso? Eu quero pedir que levante a sua mão, porque eu quero orar. Se houver alguém, uma vida que seja. Será que há alguém nesta noite que Deus abençoe? Que dá mais alguém? Levante a sua mão. Você está dizendo com esse gesto o seguinte: eu quero recomeçar com Cristo, eu quero estar com Cristo, eu quero que a minha vida seja entregue a Cristo. Pode abaixar. Há mais alguém? Será que há mais alguém? Querido, Deus te abençoe, tá bom, meu irmão? Deus abençoe a sua vida.
Há mais alguém? Levante sua mão, entregue a sua vida a Cristo. Entregue os seus dias a Cristo. E peça ao Senhor Jesus, eu quero a tua bênção, eu quero a tua graça, eu quero o teu perdão, eu quero a tua paz na minha vida. Será? Há mais alguém? Nós vamos encerrar. Há mais alguém? Levante sua mão, porque eu vou orar. Vou encerrar esta parte pedindo a bênção de Deus para essas duas vidas que se apresentaram ao Senhor, mas pedindo a bênção de Deus. De resto, para todos nós que aqui estamos, para você, querido, que está no seu lar, na sua casa, pontuando a partir da internet, que Deus alcance a sua vida, o seu coração, e que esta mensagem de libertação, ela sirva também para a sua vida e que o leve aos pés do Senhor. Eterno Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo. Quer agradecer pelo teu amor maravilhoso, ó Deus. Quer agradecer pela mensagem do Evangelho, pela libertação do Evangelho, Deus. Isso é algo maravilhoso e nós te louvamos por isso. E te recomendamos, ó Deus, recomendamos aos teus cuidados ternos, ó Deus, paternais, essas duas vidas que levantaram as mãos nessa noite. Que o Senhor receba essas vidas e que elas sintam em seus corações a tua voz afirmando: bem-vindo ao lar. Receba a minha paz, receba a minha libertação, receba o meu amor e o meu cuidado. Abençoa, Deus, todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, cada um que chegou aqui nesta noite. Que o Senhor recolha essas vidas em tuas mãos, sob os teus cuidados. Aqueles irmãos e irmãs que estão também cultuando em seus lares, ó Deus, visita esses queridos, irmãos que estão enfermos, estão passando por lutas, por dificuldades, ó Deus, visita esses queridos e derrama sobre eles a tua bênção. Muito obrigado, Senhor, por tudo que vivemos aqui neste dia, ó Deus, cultuando o teu nome. Nós te louvamos por isso, te agradecemos por tudo e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza em paz e na tua segurança, ó Deus, até o fim, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Nós começamos o nosso